Será o pequeno almoço a refeição mais importante do dia? Haverá problema em não o tomar? A ideia de que a toma do pequeno almoço é essencial para manter o peso e também saúde vem de longe, mas tem sido contestada nos últimos anos por algumas correntes. Numa sociedade sempre a mil e sem tempo para nada, acaba por ser a refeição sacrificada por muitos, seja por conveniência ou simplesmente porque não têm fome de manhã. Mas o que é que a evidência nos diz? Se olharmos para a epidemiologia de uma forma superficial, encontramos de facto associações entre a toma do pequeno almoço e menor IMC e parâmetros gerais de saúde, também eles mais favoráveis. O que não podemos é estabelecer uma causalidade nesta relação entre variáveis, pois as pessoas que tomam o pequeno almoço certinho tendem a apresentar também melhores comportamentos com impacto na saúde, frequência alimentar e uma qualidade geral da dieta superior, provavelmente com mais peso do que a toma ou não do pequeno almoço por si. E a partir daí tudo fica mais complexo. Estudos de intervenção, controle sobre as variáveis secundárias, como o aporte calórico total e macronutrientes, por exemplo, não mostram benefício do pequeno almoço para o peso corporal. Outros até sugerem que abolir essa refeição ajuda na redução do aporte calórico e também na perda de peso em consequência, o que aliás não é estranho, já que, para esse fim, de facto, o déficit calórico é, de longe, o aspecto de maior relevância. Mas essa também não é a pergunta que deve na realidade ser feita, pois a vida do dia-a-dia não é um ensaio clínico controlado, mas sim pautado por uma ingestão calórica intuitiva, na maior parte dos casos, onde as pessoas seguiam pela fome, de acordo com o nosso apetite. E os estudos apontam para uma individualidade na resposta e que a importância do pequeno almoço no peso e a ingestão calórica é apenas evidente em quem o come habitualmente e não em quem nunca o faz. A regularidade, nunca o tomar ou tomar sempre, é igualmente favorável comparativamente a tomar de vez em quando. Um fenómeno que ilustra muito bem o quanto a previsibilidade e a rotina são importantes numa boa regulação metabólica em organismos altamente adaptáveis como nós. Esta questão leva-nos a uma outra de maior relevância, que é a distribuição energética de macronutrientes ao longo do dia. Será indiferente desde que se cumpra a meta calórica? Questão controversa e com muito espaço para a opinião, e a minha é que, de facto, não. É muito importante o que comemos, sem dúvida, mas também quando o comemos de acordo com os nossos ritmos circadianos. O objeto de estudo da crononutrição, uma disciplina emergente que começa agora a dar os seus primeiros passos. Este estudo que vem comparou duas dietas isocalóricas, mas com diferente distribuição de macronutrientes na composição corporal. Numa, 70% da energia era ingerida até o almoço e na outra, 80% entre o almoço e jantar. A perda de massa gorda foi cerca de 60% superior no grupo com perfil alimentar mais matutino, isto em termos relativos. Estudo que corrobora, em certa medida, a evidência epidemiológica que falamos. As respostas e variação glicémica parecem ser também distintas com a toma ou não do pequeno almoço. Tomar parece reduzir a resposta glicémica das refeições seguintes, neste caso almoço e jantar, o que pode também contribuir para uma regulação do apetite mais positiva e redução da fome em fases mais tardias do dia. Isto porque a variação da glicémia é um dos mecanismos da percepção do status energético do nosso organismo. Variações de grande amplitude são percepcionadas por glucorreceptores centrais como quebras de energia, portanto acionando mecanismos orexigénicos, aumentando o nosso apetite. Os nossos ritmos circadianos, como animais diurnos que somos, condicionam de grande maneira o nosso metabolismo. Nós somos mais sensíveis à insulina de manhã, em particular os nossos adipócitos, produzimos mais adiponectina nesses adipócitos de manhã, que aumenta a sensibilidade periférica à insulina, produzimos menos leptina, que sinaliza para uma menor ingestão calórica ao fim do dia, quando está mais aumentada, utilizamos menos ácidos gordos como substrato energético de manhã e mais hidratos de carbono, e o sistema nervoso simpático está mais ativo entre as 4 da tarde e o anoitecer, estimulando a maior mobilização das reservas e de ácidos gordos para oxidação, mas levando a uma maior resistência à insulina. Por outras palavras, estamos de certa forma adaptados a reservar energia de manhã para que possa ser usada em períodos mais tardios e não o contrário. Neste contexto, reservar não é mau de todo, pois se o balanço energético estiver equilibrado, não existirão ganhos de massa gorda líquidos. O tecido adiposo é um órgão ativo em constante turnover de gordura, captação e libertação, e o importante é o saldo final.
O período matinal é um momento de boa sensibilidade à insulina, como vimos, e a tolerância aos hidratos de carbono é ela também superior. A glicémia, em resposta a uma carga de hidratos de carbono, é menor de manhã comparativamente a momentos mais tardios do dia, e a necessidade de regeneração de glicogênio hepático é o principal fator que o explica. Um jejum noturno de 10-12 horas é suficiente para depletar as escassas reservas de glicose no fígado, sob a forma de glicogênio, e repô-las é uma prioridade metabólica que sinaliza o organismo para um estado alimentado, e as enzimas hepáticas de síntese estão mais expressas de manhã, portanto também apresentam essa variação circadiana. Daí que a captação hepática de glicose seja elevada e que isso seja suficiente para compensar qualquer resistência à insulina muscular derivada do elevado fluxo de ácidos gordos para a oxidação durante o jejum noturno. A utilização de lípidos em repouso inibe a capacidade glicolítica muscular, é um facto, no que se define como o ciclo de Randle. Mas não são só os hidratos de carbono, obviamente, que são importantes, como também a proteína, pela sua capacidade de induzir saciedade, condicionar a motilidade gastrointestinal, atenuar o processo catabólico e também reduzir as próprias respostas glicémicas das refeições subsequentes. Um pequeno almoço com hidratos de carbono e proteína será sempre uma boa escolha, e não é por acaso que vários estudos sugerem uma redução espontânea do aporte calórico total quando os ovos são introduzidos de manhã. Claro que a distribuição calórica de macronutrientes ao longo do dia é uma questão muito individual, basta treinar ao fim do dia para que tudo mude, mas no geral, em respeito pelos nossos ritmos biológicos normais, condicionados pelos ciclos noite-dia, considero que um aporte alimentar distribuído maioritariamente pelo período da manhã, na primeira metade do dia, é mais favorável, com redução progressiva até a última refeição, que deverá ser cedo, garantindo um jejum de pelo menos 12-14 horas. Isto para permitir a depleção do glicogênio hepático, como sinal de reset metabólico, e permitir a mobilização daquilo que foi reservado nas primeiras horas do dia. Não esquecendo que a sensibilidade à insulina e a oxidação de hidratos de carbono diminui a partir das 4-6 da tarde, momento em que a atividade simpática é máxima e os ácidos gordos livres em circulação também. É claro que estas questões são secundárias ao balanço energético, o fator crítico na regulação do peso corporal, mas a distribuição dessas calorias ao longo do dia não é de todo indiferente e cada vez mais evidência se acumula nesse sentido. Aguarda-se os resultados preliminares do Big Breakfast Study, um estudo em curso que se foca precisamente nesta questão e cujos primeiros resultados deverão estar próximos de publicação. Existe, de facto, suporte para o ditado popular pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre, e há também então interesse em periodizar o consumo calórico e distribuição de macronutrientes pelas variações circadianas do nosso próprio metabolismo. Estamos mais adaptados a ingerir o nosso grosso energético no período matinal do que ao final do dia.